Você já se perguntou até onde alguém pode ir por amor? Em um mundo cheio de desafios e preconceitos, duas mulheres inesperadamente cruzam caminhos e descobrem algo que pode mudar suas vidas para sempre. Mas será que elas conseguirão enfrentar as barreiras que o destino colocou no caminho? Fique até o final para viver essa história emocionante e cheia de reviravoltas. E, se você gosta de histórias que tocam o coração e inspiram, esse é o lugar certo para você. Vamos ao vídeo de hoje? O sol brilhava forte em Araraquara, iluminando o estádio onde as jogadoras do clube local se preparavam para mais um dia de treino. Duda, a atacante estrela do time, tinha um brilho nos olhos que só se via em quem nasceu para o futebol. Ágil e determinada, ela carregava o peso de ser uma das jogadoras mais promissoras do Brasil, mas sempre com um sorriso no rosto, mesmo nos momentos mais difíceis. Do outro lado da cidade, Gabriela, uma jovem jornalista esportiva, estava se arrumando para um dia importante. Recém-contratada por um grande portal de notícias, ela tinha a missão de acompanhar o time feminino e contar histórias que inspirassem o público. Gabriela era inteligente, observadora e apaixonada por esportes, mas também carregava uma carga de insegurança sobre se conseguiria lidar com a pressão desse novo desafio. O destino resolveu cruzar os caminhos dessas duas mulheres durante a coletiva de imprensa para o lançamento da temporada. Duda, sempre carismática, roubou a atenção com respostas cheias de confiança e uma risada contagiante. Gabriela, com um olhar crítico e atento, fazia perguntas incisivas que provocaram reações intensas da jogadora. A troca de olhares foi breve, mas suficiente para deixar uma marca em ambas. A história começava ali, em um pequeno instante onde mundos diferentes se chocaram. O que elas não sabiam era que aquele primeiro encontro era apenas o início de algo muito maior. Uma jornada cheia de desafios, escolhas difíceis e descobertas inesperadas. Na semana seguinte, Gabriela recebeu a missão de passar o dia no centro de treinamento do clube para uma matéria especial. Ao chegar, ela se viu cercada pelo barulho das chuteiras no gramado e risadas das jogadoras. Entre elas, Duda brilhava. A atacante estava no auge do treino, driblando e marcando gols com uma precisão que fazia todos pararem para assistir. Depois do treino, Gabriela foi conversar com algumas jogadoras para coletar depoimentos. Duda, curiosa sobre a jornalista que havia feito perguntas tão diretas na coletiva, se aproximou com um sorriso meio desajeitado e ofereceu um copo de água. "Está calor hoje, né? Trabalhar fora de campo é tão intenso quanto dentro?" perguntou, quebrando o gelo. Gabriela, que sempre tentava manter uma postura profissional, não pôde evitar um sorriso. "Depende. Não corremos tanto quanto vocês, mas as palavras podem ser um jogo difícil também." As duas riram, e a tensão do primeiro encontro deu lugar a um diálogo mais leve. Mas o que começou como uma conversa casual logo virou algo mais complexo. Durante o almoço no refeitório, um comentário de Duda sobre a falta de reconhecimento no futebol feminino tocou Gabriela profundamente. Ela percebeu que, por trás da confiança da atacante, havia uma mulher lidando com desafios constantes, desde a luta por igualdade até a pressão para se manter no topo. Porém, o dilema surgiu quando Duda, descontraída, fez uma pergunta pessoal. "Você gosta de futebol ou só está aqui por trabalho?" Gabriela hesitou. Como explicar que, apesar da paixão pelos esportes, ela tinha receio de se aproximar demais? E como não deixar transparecer que, mesmo sem querer, estava começando a admirar mais do que apenas o talento da atacante? Era só o começo, mas algo já estava diferente. As duas sentiram que, mesmo sem entender direito, aquele encontro mudaria suas vidas. Com o passar das semanas, Gabriela começou a frequentar os treinos e acompanhar o time em viagens. Isso significava passar mais tempo com Duda. A relação entre as duas, que inicialmente parecia apenas profissional, começou a ganhar nuances mais sutis, trocas de olhares durante entrevistas, piadas internas e até conversas que iam além do futebol. Em uma noite tranquila, depois de uma vitória importante, Gabriela encontrou Duda sozinha na arquibancada do estádio. A atacante parecia pensativa, observando o campo vazio. "Refletindo sobre o jogo?" Gabriela perguntou, aproximando-se com cuidado. Duda deu um sorriso pequeno, mas sincero. "Na verdade, estou pensando em como é estranho.
Viver nesse mundo onde todo mundo te observa, mas poucas pessoas realmente te conhecem. Aquela confissão pegou Gabriela de surpresa. Duda, sempre tão forte e segura, estava mostrando uma vulnerabilidade que ela não esperava. A conversa deslizou naturalmente para temas mais pessoais. Duda contou sobre como era difícil ser uma mulher no futebol. Ainda mais, uma mulher que sabia que não poderia ser completamente aberta sobre sua vida pessoal. Gabriela ouviu com atenção, compartilhando histórias do mundo do jornalismo, onde ela também enfrentava olhares julgadores e comentários sutis por ser uma mulher jovem e independente. Quando Duda mencionou com cautela a dificuldade de conciliar a carreira com sua orientação sexual, Gabriela sentiu o coração acelerar. Ela percebeu que pela primeira vez, Duda estava confiando nela de um jeito especial. E ao invés de fugir do momento, Gabriela retribuiu a confiança, falando sobre sua própria jornada de aceitação. O vínculo entre elas se fortaleceu ali, sob as luzes do estádio e longe dos olhares do mundo. A amizade estava virando algo mais, mas nenhuma das duas estava pronta para admitir. Pelo menos, não ainda. E é aqui que a história ganha força, porque todo mundo ama uma boa reviravolta, não é? Se você está curtindo essa narrativa, temos muitas outras histórias emocionantes e inspiradoras para compartilhar com você. Continue conosco, porque o melhor ainda está por vir. Enquanto a relação entre Duda e Gabriela se aprofundava, os desafios começaram a aparecer, como sombras que se aproximam de um dia ensolarado. No clube, Duda sentia a pressão crescente de manter sua imagem impecável. Embora fosse a principal jogadora do time, a visibilidade também significava viver sob o escrutínio constante da diretoria, da mídia e dos fãs. Qualquer deslize poderia comprometer sua carreira, e isso incluía sua vida pessoal. Gabriela, por outro lado, enfrentava seus próprios dilemas. Apesar de estar encantada pela sinceridade e força de Duda, ela sabia que se envolver emocionalmente com alguém que era parte de sua pauta poderia ser visto como antiético. Mais de uma vez, colegas do portal em que trabalhava soltaram comentários indiretos. Cuidado para não confundir trabalho com coração, Gabi. Essas dúvidas começaram a pesar quando, durante uma viagem para um jogo fora de casa, Gabriela notou os olhares desconfiados de outras pessoas da equipe. Duda, sempre carinhosa e atenta, percebeu o desconforto da jornalista. Em uma pausa entre as atividades, a jogadora se sentou ao lado dela no banco do hotel e disse em voz baixa: "Se isso estiver ficando difícil para você, podemos nos afastar." Gabriela negou com a cabeça, mas sentiu as palavras de Duda baterem forte. O problema não era querer se afastar, era o medo de que, se continuassem, ambas pudessem se machucar. A jornalista começou a questionar: valeria a pena arriscar a carreira e a reputação por algo que ainda parecia tão incerto? Enquanto isso, Duda também lutava com seus próprios medos. Ela queria mais do que tudo ser verdadeira consigo mesma, mas o que aconteceria se o mundo descobrisse? O futebol era sua paixão, sua vida. Ela poderia sobreviver a ser vista como uma jogadora incrível e diferente? Esses desafios, internos e externos, plantaram dúvidas nos corações das duas. Mas ao mesmo tempo, elas começaram a perceber que, quando estavam juntas, o peso do mundo parecia um pouco mais fácil de carregar. A noite em Araraquara estava silenciosa, exceto pelo som suave da brisa movendo as folhas nas árvores. Duda, sentada na varanda de seu apartamento, segurava o celular, os dedos pairando sobre a tela. Ela queria mandar uma mensagem para Gabriela, mas hesitava. Não era só o medo de parecer vulnerável, era o medo de admitir, para si mesma, o quanto a jornalista já significava para ela. Do outro lado da cidade, Gabriela estava em sua sala, revisando anotações para uma matéria importante, mas sua mente não estava ali. As palavras de Duda no hotel, "podemos nos afastar", ecoavam em sua cabeça. Por mais que tentasse se concentrar, tudo parecia perder sentido diante do que realmente importava. Aquela conexão que, contra todas as probabilidades, estava mudando tudo. No dia seguinte, durante mais uma entrevista após o treino, Gabriela lançou uma pergunta inesperada. "Duda, o que te inspira a continuar, mesmo nos dias mais difíceis?" A atacante ficou em silêncio por alguns segundos, olhando nos olhos dela antes de responder. "São as pessoas que acreditam em mim, mesmo quando eu duvido de mim mesma."
A resposta soou como um código entre elas, um recado claro de que Duda estava falando mais do que parecia. Gabriela sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura profissional. No fundo, ela sabia que aquela pergunta era tanto para sua matéria quanto para si mesma. Mais tarde, naquele mesmo dia, Gabriela e Duda acabaram se cruzando no estacionamento do clube. Duda, sem pensar muito, disse: "Você quer tomar um café? Acho que precisamos conversar fora desse ambiente." Gabriela hesitou, mas acabou aceitando. No pequeno café, longe das câmeras e da pressão, Duda abriu o coração. "Eu sei que isso é complicado, mas não consigo ignorar o que estou sentindo. Só que tenho medo, Gabi. Medo do que isso pode significar. Medo do que as pessoas vão pensar." Gabriela respirou fundo antes de responder. "Eu também tenho medo, Duda. Mas talvez seja isso que faça valer a pena. Não é fácil, mas você não está sozinha." A conversa foi carregada de emoções e algo mudou ali. Pela primeira vez, elas perceberam que, apesar dos desafios, estavam dispostas a tentar. Não tinham todas as respostas, mas estavam começando a construir algo, juntas. O momento de tranquilidade entre Duda e Gabriela durou pouco. Na manhã seguinte, um site sensacionalista publicou uma matéria explosiva: "Jogadora estrela envolvida com jornalista. Escândalo no futebol feminino." A manchete, acompanhada de fotos tiradas no café onde elas conversaram, rapidamente viralizou, provocando uma onda de especulação e julgamentos. No clube, Duda foi chamada para uma reunião de emergência com a diretoria. "Isso é inaceitável", disseram. "Precisamos proteger a imagem do time. Você tem que negar qualquer envolvimento e focar no futebol." Duda, sentada na cadeira, sentiu o peito apertar. Negar significava apagar quem ela era. E pior, magoar Gabriela. Enquanto isso, Gabriela enfrentava as consequências em sua redação. "Você colocou a imparcialidade da matéria em risco", acusou seu editor. "Se isso for verdade, pode arruinar sua credibilidade como jornalista." Gabriela tentou argumentar, mas sabia que a situação era delicada. Ela não podia desmentir a matéria sem expor ainda mais Duda. As duas se encontraram às escondidas naquela noite, em um parque isolado. Duda estava visivelmente abalada. "Eu não sei o que fazer, Gabi. Eles querem que eu negue tudo, mas isso significa negar você. E eu não quero fazer isso." Gabriela, por sua vez, segurava as lágrimas. "Eu não quero ser o motivo de você perder tudo pelo que trabalhou tão duro. Talvez seja melhor nos afastarmos." O silêncio que se seguiu foi doloroso. Ambas sabiam que estavam diante de uma encruzilhada. A escolha parecia impossível: lutar por algo verdadeiro ou proteger suas carreiras, mesmo que isso significasse abrir mão uma da outra. Naquela noite, enquanto Gabriela chorava em seu quarto e Duda encarava o vazio do campo vazio, uma pergunta pairava no ar: como encontrar coragem para enfrentar o mundo quando o preço era tão alto? No dia seguinte, Duda acordou determinada. Ela sabia que fugir não era a resposta. Em vez disso, decidiu procurar Gabriela e juntas bolaram um plano. Se o mundo já estava falando delas, por que não transformar isso em uma oportunidade para expor a verdade e abrir um diálogo? Duda convocou uma coletiva de imprensa no estádio. A diretoria do clube tentou impedir, mas ela foi firme. "Se querem que eu seja a estrela do time, então precisam confiar em mim para brilhar da forma certa." Gabriela, por outro lado, usou seus contatos no jornalismo para garantir que a coletiva fosse amplamente coberta. O palco estava armado e os holofotes, mais uma vez, apontados para elas. No dia marcado, o estádio estava lotado de repórteres. Duda subiu ao palco com Gabriela sentada na primeira fileira, tentando esconder sua ansiedade. "Eu estou aqui para dizer a verdade", Duda começou. "Sim, eu tenho alguém especial na minha vida. E essa pessoa me inspira a ser melhor dentro e fora de campo. Não vou me desculpar por amar, e não vou deixar que isso defina minha carreira." As palavras de Duda foram poderosas e emocionantes. Ela continuou falando sobre como era ser mulher no futebol, enfrentando não apenas as dificuldades do esporte, mas também os preconceitos diários. Gabriela sentiu o orgulho e o amor crescerem em seu peito ao ouvir cada palavra. Quando Duda terminou, houve um momento de silêncio, seguido por uma salva de palmas inesperada. Repórteres começaram a fazer perguntas, mas Duda estava preparada.
Eu só quero jogar futebol e ser quem eu sou. E espero que meu exemplo inspire outras pessoas a não terem medo de fazer o mesmo. A coletiva foi um divisor de águas. Muitos veículos noticiaram o discurso de Duda com um tom positivo e as redes sociais explodiram de apoio. Pessoas de todo o país começaram a compartilhar histórias de amor, coragem e aceitação, inspiradas pela coragem da atacante. Duda e Gabriela haviam enfrentado a tempestade juntas e, pela primeira vez em muito tempo, começaram a sentir que estavam vencendo. O impacto da coletiva de Duda foi enorme, mas as consequências ainda estavam em curso. O clube, dividido entre o apoio e a preocupação com a imagem, agendou uma reunião urgente para decidir o futuro da atacante. Gabriela, por outro lado, recebeu um ultimato de seu editor. Ela deveria abandonar a cobertura do time ou arriscar perder seu emprego. No dia do jogo mais importante da temporada, a tensão estava no ar. Duda, sempre a favorita da torcida, recebeu aplausos, mas também olhares críticos da diretoria. Gabriela assistia da arquibancada, misturando orgulho e apreensão. A jornalista sabia que aquele jogo representava mais do que um título. Era a prova de que Duda podia ser fiel a si mesma e ainda assim brilhar. O jogo foi acirrado, com cada minuto trazendo emoção e nervosismo. No segundo tempo, com o placar empatado, Duda teve a chance de um pênalti decisivo. O estádio inteiro prendeu a respiração. Gabriela apertava as mãos com força, sentindo cada segundo como se fosse eterno. Duda respirou fundo, olhou para a bola e chutou com precisão. Gol! O estádio explodiu em comemoração e Duda correu pelos gramados com lágrimas nos olhos. Mas, ao invés de parar na comemoração do time, ela correu em direção à arquibancada. Subiu nas grades e olhou diretamente para Gabriela. Diante de todos, Duda ergueu os braços e apontou para Gabriela, dizendo com a voz embargada: "Esse gol é para você, por acreditar em mim quando eu mesma duvidei. Eu amo você." A multidão ficou em silêncio por um breve instante, antes de explodir em aplausos e gritos de apoio. Gabriela, emocionada e sem conseguir segurar as lágrimas, desceu para o campo. Duda a puxou para um abraço apertado e, sob os aplausos e câmeras, elas finalmente se beijaram. Um beijo que carregava toda a coragem, amor e superação que viveram até ali. Aquele momento selou algo maior do que a vitória no jogo. Elas não só conquistaram o título, mas também os corações de quem acreditava no poder do amor e da autenticidade. Após o jogo, a imagem de Duda e Gabriela se abraçando e se beijando no campo se espalhou rapidamente pelas redes sociais. O mundo inteiro parecia estar falando sobre elas. Algumas vozes críticas, mas a maioria celebrando o momento como um símbolo de coragem e amor. Pela primeira vez, Duda sentiu que tinha feito algo que ia além do futebol. Ela tinha inspirado pessoas a serem verdadeiras consigo mesmas. No dia seguinte, o clube emitiu uma nota oficial. Para a surpresa de Duda, a mensagem era de apoio. Acreditamos na inclusão e no respeito, e nos orgulhamos de ter atletas como Duda representando nossos valores dentro e fora do campo. Era um passo pequeno, mas importante para abrir espaço para mais diversidade no esporte. Gabriela, por sua vez, enfrentou seu editor com a mesma coragem. Eu escrevo histórias reais, e essa é uma das mais importantes que já contei. Se você não entende isso, talvez esse não seja o lugar certo para mim. Para sua surpresa, o editor ficou em silêncio por alguns segundos antes de admitir: essa história está mudando as pessoas. Continue. Com o apoio do clube, da redação e principalmente do público, as vidas de Duda e Gabriela começaram a se ajustar. Juntas, decidiram usar sua visibilidade para dar voz a outras pessoas que enfrentavam os mesmos desafios. Duda começou a participar de campanhas pelo respeito à diversidade no esporte, enquanto Gabriela escrevia artigos que traziam histórias emocionantes de superação e amor. Elas também aprenderam algo essencial, que juntas eram mais fortes. As inseguranças, os medos e as dúvidas que haviam enfrentado agora pareciam distantes. Não porque os desafios tinham desaparecido, mas porque elas tinham descoberto como enfrentá-los lado a lado. O sol começava a se pôr no estádio de Araraquara. O gramado, que horas antes fora palco de uma vitória histórica, agora estava vazio,
exceto por Duda e Gabriela. A atacante havia convencido a jornalista a voltar ali para um último momento juntas, antes que a cidade recobrasse a rotina. Gabriela caminhava distraída pelo campo, tocando as redes do gol que marcou a vitória. Eu nunca vou esquecer desse lugar, disse, sorrindo para Duda. Mas o que importa mesmo não foi o que aconteceu no jogo, foi o que a gente construiu, aqui. Duda, com um brilho no olhar, se aproximou devagar. Em suas mãos, segurava uma pequena caixinha que havia escondido nos bolsos do casaco. Gabi, começou ela, a voz trêmula. Você me ensinou a ter coragem, mesmo quando tudo parecia impossível. Você me mostrou que ser eu mesma é mais do que suficiente. E por isso, quero te perguntar uma coisa. Gabriela olhou surpresa, percebendo o que estava acontecendo. Duda, o que você está fazendo? Perguntou entre risos nervosos. Duda se ajoelhou no gramado, abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas brilhante. Gabi, eu não sei o que o futuro reserva pra gente, mas sei que quero enfrentá-lo com você ao meu lado. Você aceita namorar comigo? As palavras ecoaram no estádio vazio, mas o silêncio foi rapidamente quebrado pelas lágrimas de Gabriela, que se ajoelhou também, abraçando Duda com força. É claro que aceito, respondeu, a voz embargada pela emoção. As duas se beijaram novamente, como se o mundo inteiro estivesse ali, torcendo por elas. Era o final perfeito para uma história que tinha tudo para ser apenas sobre futebol, mas que se transformou em uma celebração do amor e da coragem. De longe, o som de palmas ecoou. Era a equipe do clube e algumas jogadoras que haviam ficado para trás e presenciado o momento. O pequeno grupo correu até o campo, comemorando e celebrando junto com elas. Por um instante, não havia diferenças, barreiras ou julgamentos, apenas alegria, união e a certeza de que o amor, no fim, sempre vence. Essa foi uma jornada de amor, coragem e superação que, com certeza, tocou muitos corações. Agora eu quero saber, qual parte dessa história mais emocionou você? Deixe nos comentários porque sua opinião faz toda a diferença. E se você conhece alguma pessoa que precisa de uma dose de inspiração, compartilhe esse vídeo com ela. Você pode ser a pessoa que vai fazer o dia de alguém mais especial. Até a próxima história incrível!